Olá, amores, vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Aqui Palô, Ciências, quarto ano, páginas 75 a 77. Não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa continuar estudando juntos. A matéria se recicla. Na busca por alimento e abrigo, os seres vivos estão sempre modificando o ambiente, como o solo. As minhocas, por exemplo, tornam o solo mais macio, aerado e rico em nutrientes. Os seres decompositores também modificam o solo, pois ao decompor a matéria orgânica, ou seja, resto de alimentos, formada por resíduo de organismo vivo, são os excrementos, ou organismos mortos, eles liberam nele os nutrientes. As plantas e as águas utilizam a energia da luz do sol para produzir seu alimento. A glicose, que é um tipo de açúcar, além disso, absorve do ambiente, por meio de suas raízes, nutrientes minerais que estão no solo. E aqui, o sapo, número 1, vamos procurar aqui, número 1, aqui. As plantas usam a energia do sol para fazer a fotossíntese. O caramujo se alimenta do capim. 3, 2 também. O sapo se alimenta do caramujo. A águia se alimenta do sapo. Os fungos e bactérias se alimentam desses seres quando eles morrem, tá? E assim retorna ao ciclo. É o esquema de uma cadeia alimentar no ambiente. No esquema acima, quando o capim é consumido pelo caramujo, uma parte da matéria que o forma passa a fazer parte do corpo do caramujo. A outra parte é eliminada e volta ao ambiente, por exemplo, como excremento, ou seja, como fezes. Parte da matéria do caramujo é transmitida ao sapo. A parte da matéria do sapo vai para a águia. Um dia, esses seres vivos morrerão. Então, fungos e bactérias irão decompô-los e, assim, incorporarão uma parcela da matéria que formava seus corpos, liberando os nutrientes no ambiente. Desse modo, percebe-se que a matéria é constantemente reciclada no ambiente, como as plantas iniciam a grande maioria das cadeias alimentares. Pode-se dizer que é a energia do sol que alimenta todo esse ciclo. Vamos para a próxima página. Então, na página 76, temos um pouco mais sobre, leia o texto a seguir em voz alta, manguezais. O manguezal ocorre em muitos locais da costa brasileira. É uma região que pode ser alagada de acordo com o movimento das marés. Seu solo é lamacento e com pouco gás oxigênio. A vegetação tem raízes expostas e é composta de plantas que sobrevivem em ambientes com alta salinidade. Nesse sentido, a alta salinidade é uma quantidade de sal, de água salgada. Nesse ambiente, há muitos sedimentos finos que se assentam e tornam o solo permeável e rico em decompositores. E aqui a gente está vendo uma figura, Os manguezais, que são ambientes que se formam geralmente próximos do encontro dos rios com o mar, certo? E aqui, um caranguejo, tipo de caranguejo azul, que é o gaiamum no manguezal. Uma figura também. Então, os manguezais, eles são considerados berçários da natureza, já que muitos caranguejos, peixes e outros animais deixam seus ovos nesses locais e os filhotes nascem em suas águas calmas. A humanidade, entretanto, nem sempre atentou à preservação dos manguezais e causou a degradação desse ambiente. A poluição das águas dos rios, o desmatamento, o lançamento de esgoto nessas áreas e o aterramento para a construção de casas, ruas e prédios provocam a redução drástica desses ambientes em todo o país. E aqui respondo as questões a seguir no caderno.
Primeiro, o manguezal é um local rico em matéria orgânica, certo? De onde vem essa matéria e que seres vivos são responsáveis pela decomposição dela? A gente viu, né, que os manguezais têm muita decomposição de vários seres vivos que lá ficam. Então, a pergunta é, o manguezal, de onde vem essa matéria, certo, orgânica, e que seres vivos são responsáveis pela decomposição dela? E a gente responde, o livro responde o seguinte, você pode responder com suas palavras, tá, gente? Mas é isso aqui, ó. A matéria orgânica presente no solo e na água dos manguezais tem origem nos resíduos dos animais, ou seja, nas fezes, pelos, urinas, cadáveres, etc. E das plantas, como ramos, folhas, flores e frutos que ali vivem. É decomposta por fungos e bactérias. Então, é isso a matéria orgânica dos manguezais. Segunda questão. Qual é o motivo de os manguezais serem considerados berçários da natureza? Por quê? Porque é o local onde caranguejos, peixes e muitos outros animais deixam seus ovos e os filhotes se desenvolverem. Então, são considerados berço porque os caranguejos, os peixes e os outros animais deixam ali os ovos para se desenvolverem, certo? Terceiro, quais ações humanas afetam os manguezais? Que mais afeta seria a poluição das águas dos rios, o desmatamento, o lançamento de esgoto nessas áreas, o aterramento para a construção de casas, ruas e prédios, certo? São as ações humanas que afetam profundamente os manguezais. Quarto, qual é a consequência da degradação dos manguezais para os animais e as plantas? Qual é a consequência? É uma drástica redução ou extermínio dos seres que dependem dos manguezais para reproduzir e sobreviver, principalmente os caranguejos, certo? Os gaiamuns, né? É uma redução muito grande. Tem períodos, inclusive, que é proibido a pesca de caranguejo, certo? Então, aqui é a resposta do primeiro, segundo e o quarto. Vamos para a última página. Chamando para o debate. É muito importante para a sobrevivência dos seres vivos que as cadeias alimentares se mantenham em equilíbrio. Quando o grupo de seres vivos desaparece em sua quantidade diminui, ocorre um desequilíbrio na cadeia alimentar. Alguns seres vivos ficam sem alimento e outros proliferam em grande quantidade. Observe a ilustração, um exemplo de desequilíbrio ambiental. Observe como os colegas e professor. Converse com os colegas e professor e reflita sobre essa questão. Depois responda as questões propostas. E aqui uma ilustração da ave morta, né? Aí a onça não tem mais o que comer. Depois a onça morre também, certo? Primeira questão. Considere uma cadeia alimentar composta de plantas, gafanhotos, sapos e serpentes, além de fungos e bactérias. Responda as questões a seguir no caderno. A. O que aconteceria com a quantidade de gafanhotos e de plantas caso as serpentes do local fossem mortas pelas pessoas? O que aconteceria? Que resposta da letra A. A quantidade de gafanhotos diminuiria, pois haveria mais sapos para se alimentar deles. Já a quantidade de plantas aumentaria, pois teria menos gafanhoto para se alimentar delas. Que é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. O que aconteceria com a quantidade de gafanhotos e de sapos se as plantas morressem em consequência do uso indevido de pesticidas? Vamos lá para a resposta. A quantidade de gafanhotos e de sapos diminuiria, pois faltaria comida para os gafanhotos em função da morte das plantas.
e para os sapos em função da morte dos gafanhotos. Você vê que é toda uma cadeia que vai morrendo, certo? Vamos para a letra C. O que aconteceria com a quantidade de plantas de gafanhoto e de serpente caso os sapos desaparecessem devido a um desequilíbrio no local? Com o desaparecimento dos sapos, a quantidade de gafanhotos aumentaria e de plantas e de serpentes diminuiria, ou seja, haveria aí um desequilíbrio na cadeia alimentar. Segunda questão. Na segunda questão temos: quais atitudes as pessoas podem ter com o objetivo de manter em equilíbrio as cadeias alimentares? Aí você diz, né, quais as atitudes que as pessoas podem ter com o objetivo de manter o equilíbrio, certo? Então, a gente pode responder também que as cadeias alimentares podem se manter em equilíbrio se não houver a poluição, o desmatamento e a caça de animais, tá? Isso seria atitude para as pessoas manter o equilíbrio, né? Não haver a poluição, nem haver o desmatamento, certo? Terceira questão. Qual a sua opinião sobre as pessoas que matam sapos e lagartixas por terem medo desses animais? Primeiro que a gente não deve, né, matar nenhum animal só por medo, tá? A gente deve manter porque ele faz parte de um equilíbrio, de uma cadeia alimentar, que ele tem a sua importância na natureza. Então, a gente deve dizer que não deve matar os sapos, né? Pois cada ser vivo tem um papel na natureza. Os sapos, por exemplo, entre outros papéis, contribuem para o controle da população de insetos. As lagartixas também têm essa função de controle ao se alimentarem de insetos e aracnídeos, certo? Então, todos têm um papel na cadeia alimentar. Daí um equilíbrio e a gente todos podem sobreviver e viver no nosso meio ambiente, certo, amores? Passar aqui as respostas que vocês já viram do livro e vocês podem escrever com as palavras de vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.